Oi gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao vlog de número 47 deste blog. O que eu vou ler neste vlog? Vamos lá. Eu vou ler Realeza Americana, que é um livro que eu queria ter lido no outro vlog e não consegui. Tô até com meu marcador aqui, mas ainda nem comecei a ler. Tá? Esse livro vai trazer uma realidade se houvesse monarquia nos Estados Unidos. E eu acho que é tipo a EA, os personagens são jovens, tá? Na sequência, eu lerei Operação Família, da Sarah Morgan. Eu adoro Sarah Morgan. Li toda a série de Para Nova York com Amor e tenho quase certeza que eu vou adorar esse livro também. Depois eu lerei A Família Mandible, da Lionel Shriver. Eu tive uma experiência muito boa com a autora quando eu li Precisamos Falar sobre Kevin. Eu acho que em maio ou abril, não lembro exatamente, mas eu gostei muito, estou ansiosa para ler mais alguma coisa dela. Sei o que sobre esse livro? Nada, apenas que ele se passa no futuro. Tudo que sei. E para encerrar o vlog, eu lerei, até anotei aqui o nome, Humanidade, uma história otimista do homem. Essa é uma indicação do meu amigo Gustavo. O Gustavo sempre que indica livros, eu adoro. Então vamos para um não ficção, para dar uma equilibrada nas leituras, tá bom? Espero que você acompanhe esse vlog até o fim, que curta comigo as leituras, tá bom? You with the sad eyes, don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it, and the darkness inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors, true colors are beautiful. Oi! Gente, tá muito calor hoje. Nossa! Vamos lá. Comecei a ler, finalmente, Beleza Americana, da Katharine McGee. E aqui a gente tem uma sociedade americana monárquica, né? Os Estados Unidos, ele, quando teve a sua independência, ele não virou república, ele virou monarquia. E aí todos os reis e rainhas nasceram ali da família de George Washington, seguem até o dia de hoje. E aqui a gente tem 4 personagens que dão voz às narrativas. Primeira é a Beatrice. Beatrice, ela será a próxima rainha. E a família começa a pedir e solicitar e a dar umas dicas para que ela encontre um parceiro, um marido, porque ela se tornará rainha e não é legal que ela se torne uma rainha solteira. Porém, a Beatriz, ela é apaixonada pelo segurança, né? A segunda narrativa vem da Sam, a Samantha. Ela é a irmã mais nova da Beatriz e ela é sempre muito invisibilizada. Ela é sempre citada como a irmã da futura rainha. E em função disso, ela comete ali umas gafes, apronta um pouco para poder ganhar o foco. Uma outra narrativa é da Nina. A Nina é uma universitária comum, normal, porém a Nina é apaixonada pelo Jeff. Jeff é irmão da Beatriz e da Sam, ele é gêmeo com a Sam. E temos a narrativa da Daphne. A Daphne, ela é uma mulher, é uma plebeia, só que desde criança ela foi preparada para ser rainha. É o que aconteceu mais ou menos com a Kate Middleton, que ela dizem, né, que ela nasceu para ser rainha. Enfim, temos essas 4 narrativas e elas, num primeiro momento, são bastante confusas porque as vozes são muito parecidas, né? Não tem assim diferença quando uma narrativa é
feita sob a perspectiva de um personagem ou de outro. Porém, com o andar da carruagem ali, a gente começa a se acostumar, eu comecei a me acostumar e já estou na página 116. É gostosinho, é levinho, não é um livro que está me envolvendo. Uau, que coisa interessante. Porque as pessoas aqui parecem muito superficiais e muito planas, né? A Beatriz, ela tá preocupada com encontrar um marido, sendo que ela ama outro homem. Mas, cara, ela vai ser rainha de uma nação poderosa, ela não tá preocupada com o povo. Então, esse tipo de falta aqui nessa narrativa. Mas é uma narrativa bem fluida, você lê muito rápido, é gostosinha, tá bom? Estou aqui me preparando para entrar na revelação do amigo secreto da nossa vida literária. E tá um calor, gente, um calor que eu estou aqui derretendo. Mas se eu ligar o ventilador vai ficar um barulho insuportável. Então vamos tentar manter a plenitude mesmo na transpiração, tá bom? Volto amanhã para dizer como anda a leitura. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, just call me up because... Oiê, acabei de chegar em casa e já vou atualizar sobre a leitura de hoje. Detalhe, cheguei em casa, não tinha energia elétrica. Eu moro no 6º andar. Então, digamos que eu não fiquei assim muito feliz. Gente, cheguei na página 265 desse livro. E o livro ganhou uma força pra mim. A narrativa começou a ficar robusta, ficou interessante, em função das relações interpessoais do livro. A Samantha, que é a irmã mais nova da Beatrice, que é a rainha, que será a rainha em questão de dias, talvez, ela é apaixonada pelo Ted. E o Ted é o homem ideal para que a Beatrice se case. Tretas, tretas, tretas e tretas. Aí, toda a questão dessa relação de irmãs é colocada em pauta e tal. O que pra mim, assim, não tem muita força, porque eu não acredito em relação de irmãs. A minha experiência particular é péssima sobre o tema. Mas a Samantha acaba questionando a Beatrice, né? Você nem gosta dele, por que você vai querer casar com ele? E a Beatrice tem toda aquela responsabilidade de ser a futura rainha e tal, e de querer fazer algo bom, já que o pai dela tá morrendo. Enfim, o trecho que eu li de ontem pra hoje, nossa, o livro me ganhou mais, sabe? Em função dessa força de relações mesmo interpessoais. Tem ali uma pinceladazinha ali sobre o social, né, do país, mas é bem fraco, bem fraco. Mas eu tô gostando, assim, dessas conexões, de colocar em primeiro lugar, né, as pessoas que você gosta, as pessoas que você respeita. E o que você faria em função de uma posição, de um status político, né? Enfim, tô gostando bastante. Cheguei na página 265. Talvez eu termine amanhã, não sei, mas se continuar aqui nesse ritmo, termino amanhã. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show. Just show your true colors, true colors are beautiful. Oi, gente. Terminei de ler Realeza Americana. Terminei ontem à noite, antes de dormir. E tenho duas coisas para falar sobre esse livro. Uma positiva e uma negativa.
A positiva é que a autora, ela constrói situações e ela descreve sentimentos e lugares de um jeito muito bonito. Então, a história em si, ela pode até parecer assim superficial, rasa, mas ela dá uma sofisticação à narrativa que eu gosto, particularmente eu gosto. Por exemplo, quando eu tô voltando de algum lugar e o sol já se pôs, quando eu estou chegando no meu bairro, do alto assim, eu vejo as luzes dos prédios e das casas em contraste com a escuridão, e eu acho essa cena muito bonita. E ela descreve uma cena parecida aqui, dizendo que é a terra com faíscas de fogo, de luz. Eu achei isso tão bonito. Ela escreve de um jeito melhor do que eu tô falando, mas eu achei tão bonito. E esse tipo de descrição ela dá para outras coisas, para comidas, para sentimentos, para biotipos, enfim. Eu gostei do jeito que ela desse poder de descrição. Porém, nenhum arco deste livro teve a sua conclusão, porque isso aqui é uma trilogia e eu só descobri quando eu terminei de ler. Umas 30 páginas faltando para acabar, acontece algo sério. E aí eu fiquei pensando, gente, vai se resolver tudo muito rápido, né? Não se resolve nada. Talvez fique para o segundo e para o terceiro, né? Então, claro que o erro foi meu em começar a ler um livro que eu não sabia que era série. Perdão. Mas eu acho que os conflitos do volume, ele tem que ser encerrados no volume. Eu acho que deveria ser assim, é uma regra que eu gostaria que fosse universal. É isso. Mas, no geral, é um livro bem gostosinho de ler. Pela idade dos personagens, é um young adult, né? Eles estão ali na faixa dos 18 aos 23 anos, mas é um young adult sem a pegação, sem a parte sensual, tá? Hoje eu não vou trabalhar, eu vou acompanhar minha amiga Andréia naquele procedimento médico que ela faz a cada 3 meses. E na ida e na volta, pretendo começar e ler Operação Família, da Sarah Morgan. Tô bem animada pra esse livro, porque eu adoro essa autora, tá bom? Volto depois pra contar. Such sad eyes. Take courage now and realize when this world makes you crazy and you've taken all you can bear, just call me. Oiê! Cheguei em 50% de Operação Família. E, gente, eu não sabia absolutamente nada sobre esse livro. Apenas que ele tinha sido escrito pela Sarah Morgan, que é uma autora que eu adoro. Escreveu a série do Para Nova York com Amor, que eu gosto de todos os livros da série. E parti para essa leitura assim, nem li sinopse. Imaginei que eu ia gostar. E, gente, que história original. Aqui a gente tem uma protagonista feminina que passou por muito perrengue na vida. E ela trabalha numa floricultura. E um dia um homem assim, melancólico, entra ali pra comprar flores. E ela se interessa por este homem. E ele também se interessa por ela. Só que este homem, ele acabou de ficar viúvo. E ele tem 2 filhas, uma adolescente e uma mais nova. E conforme esse interesse mútuo dos dois acontece, ele, quando vai apresentar a nossa protagonista, que chama-se Flora, para suas filhas, a mais velha, que é adolescente, ela começa a ter uma certa resistência. Só que essa resistência, ela se dá de forma passivo-agressiva. Ela não vai chegar e dizer, pai, eu não quero que você tenha outro relacionamento. Não, ela vai começar a colocar dificuldades nesse relacionamento. Dificuldades que o pai não enxerga, no primeiro momento, pelo menos até o momento onde eu cheguei, que já é metade do livro, e que a Flora, ela enxerga, só que ela entende
por que que a menina tá fazendo aquilo. Ela se coloca no lugar da menina, e não é porque ela é, nossa, uma heroína, coitadinha, perfeita. Não, porque ela consegue de fato entender que a menina perdeu a mãe. E que no lugar de mulher, essa mãe estará sendo substituída. Então ela consegue entender isso. Gente, a autora desenvolve todo mundo, ela dá profundidade para todo mundo. Pra Flora, pro Jack, pra Izzy, que é adolescente, até pra Molly, que é uma criança ali por volta dos 6 anos, mais ou menos. Ela consegue aprofundar, ela aprofunda até a melhor amiga da mãe que morreu. Ela aprofunda também essa mulher que morreu, que aos olhos da filha era perfeita, mas que como ninguém é perfeito, ela não era perfeita. Enfim, tô amando, gostando muito, muito, muito. E quero mostrar umas coisinhas pra vocês. Meu presente de Natal para mim mesma foi essa coisa linda aqui. Eu comprei achando que era capa dura, mas é um paperback normal, grossinho, numa diagramação minúscula e com fotos, muitas fotos. Tem até uma parte só de fotos aqui. The Big Bang Theory é a minha série favorita da vida. Amei. E vou fazer aqui dois unboxings. Esse aqui é o presente de Natal do André pra mim. Eu já sei o que é, porque ele me falou, porque ele estava em dúvida. Belíssimo. Este será, acredito eu, o último calhamaço de 2022. Ao Paraíso, Hana e Anahara. Você tem quantas páginas, bebezão? Você tem 712 páginas. Será o último calhamaço. Pretendo ler no próximo vlog. E mais um unboxing. Esse aqui é da Tag. Como vocês sabem, eu já sei que livro que é, não é surpresa nenhuma. Eu sou uma das últimas a receber. Quando eu recebo, todo mundo que é assinante da Tag já recebeu. E o brinde é um calendário. Ai, que lindo. Lindo, um calendário de mesa. Eu acho que é de mesa, se eu não estragar ele aqui, na frente de vocês. Um calendário de mesa. Mas eu acho que é mais que isso, né? Vou mostrar a arte do mês mais bonito, que está em azul. Ai, traz o Pequeno Príncipe, que é um livro especial pra mim também. Ai, maio é o mês que eu amo, que é o meu aniversário, aniversário da pessoa que eu mais amo no mundo, que é André. Lindo. Lindo, amei. Amei, Tag. Arrasou! Arrasou. Arrasou. Já vou por aqui no meu rack. E o livro eu também já sei o que é. É de uma autora que eu amei ler em 2022. Dois Marcadores, Loucos por Livros é o nome do livro. Uma capa linda também, hein? Da Emily Henry. Leitura de Verão foi um dos meus livros favoritos esse ano, da mesma autora. Animada para este aqui, mas acho que só lerei ano que vem, óbvio, né? Vamos ver. Vem a revistinha, né? Com curiosidades dos livros. E é isso. Sempre é um trabalho colocar de volta na luva aqui. Sempre a luva ganha de 10 a 0. A luva eu achei um pouco exagerada. Enfim, essa atualização de hoje. Volto amanhã com o progresso do livro que eu tô adorando. Because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see
your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors. True colors. Oiê, terminei de ler Operação Família. E esse livro não prometia nada e entregou tudo. Gente, quando eu coloquei esse livro na TBR, eu esperava uma farofinha, um romancinho, um pouquinho de comédia, temperinho ali de sensualidade. Era isso que eu queria. Mas aqui a gente tem um aprofundamento tão bonito, tão bem feito e tão sério sobre o luto e sobre como as pessoas o sentem de formas diferentes, ainda que seja pela mesma pessoa perdida. Nesse livro a gente tem um pai e duas filhas sofrendo a morte da mãe, né? Ele perdeu a esposa, as meninas perderam a mãe e os três sentem de formas distintas. E aí a gente tem o panorama de uma criança de 6 anos, uma adolescente de 16 anos e um homem adulto. Muito, mas muito bem feito. Em contrapartida, a gente tem a protagonista, que é a Flora, se envolvendo com este viúvo, só que ela também tem uma experiência pregressa com o luto, porque ela perdeu a mãe quando ela era criança. E ela sofreu muito esse luto sem poder expressar. A mãe era mãe solo, quando ela faleceu, ela foi para casa de uma tia, e essa tia deixava muito claro que ela era um peso na vida dela. Então, para que esse peso não fosse maior, ela fazia questão, a Flora fazia questão de não sofrer, ou de não expressar esse sofrimento para a tia. Então, essa experiência do luto é muito, muito bem retratada dentro da narrativa, com muita seriedade. E existiu, óbvio, um momento aqui em que eu chorei, mas chorei muito comovida, porque uma das filhas tem muito medo de perder o pai, né? Acabou de sofrer o impacto da morte da mãe e tá encarando essa finitude da humanidade. Quer dizer, as pessoas morrem, elas não são eternas. O meu amor pelas pessoas não as eterniza. E para uma criança entender isso na prática, na ausência da pessoa amada, é muito sofrido. E a autora trata do tema de uma forma tão sensível, tão bonita. Ai, gente, eu gostei demais, demais, demais. E o interessante também é que num primeiro momento a gente acha que a adolescente será a antagonista da protagonista, né? Vai dificultar a vida da nossa Flora para que ela não desenvolva esse romance, para que esse romance aconteça com muitas dificuldades. E na verdade, é só mais uma expressão dessa dor que ela tá sentindo, dessa perda. Gente, gostei demais, demais, demais. A autora desenvolve todo mundo, ela não deixa ninguém na superfície, ela vai com camadas e mais camadas, sem ser chata, sem ser prolixa, sem ser desnecessária. Nossa, gente, um espetáculo de livro, gostei demais, demais, demais. Panfletarei Operação Família, da Sarah Morgan, por muito tempo. Guardem esse nome, incluam esse livro na TBR de vocês, porque é muito legal. Tem sim um temperinho de sensualidade também, mas o livro entrega muito mais que isso. O livro tem um enredo muito, muito, muito bom. Merece a sua atenção, tá bom? Adorei! E amanhã eu começo a família Mandible, da Leonore Shriver. Tô empolgada, mais ou menos, com medo, bastante. Mas espero que seja uma boa leitura também, né? Tô vindo de uma maré de boas leituras. Espero que seja mais uma. Oi, fazendo uma atualização aqui, comecei a ler A Família Mandible, da Leonore Shriver. Estou na página 112. E aqui a gente tem um livro que pode... O começo desse livro, pelo menos esse começo aqui pra mim, foi um começo bem confuso. Aqui a gente tem os Estados Unidos
em 2029 enfrentando uma crise financeira muito séria. E além da crise financeira, essas previsões que a gente faz sobre a falta de água, sobre o consumo sem limites dos recursos naturais e tal. Então eles estão começando a sentir essas consequências. Mas o que tá pegando mesmo aqui é a questão financeira. A família Mandible é uma família muito rica, sempre viveu de renda e de investimentos e do que esses investimentos gerava. Mas os Estados Unidos chegou num momento em que o dólar está totalmente desvalorizado no mundo todo. E todo o dinheiro de todos os americanos que estava nos bancos, em aplicações, em investimentos, foi sequestrado pelo governo. Então, só se a pessoa tinha ali um dinheirinho embaixo do colchão em casa, é que ela vai ter dinheiro. E, inclusive, todo o ouro que qualquer pessoa tenha nos Estados Unidos, ele tem que ser entregue para o governo. E essa família Mandible, que sempre foi muito rica, começa a sentir o peso de perder o seu dinheiro, né? Existe a geração em questão aqui, que inclusive dá voz à nossa protagonista, que é a Florence, é formada por adultos que fizeram faculdade, que têm ali a sua vida estabilizada até esse momento, menos a Florence. Quer cair, marcador? Cai, marcador. Menos a Florence. Ela era a mais humilde ali da geração dela. Ela trabalhava no que seria um abrigo para pessoas de rua. E para ela as dificuldades não terão um impacto tão grande como as pessoas mais ricas vão ter, como as pessoas da família dela vão ter. E vai chegar um momento aqui em que a Florence é que vai ter que cuidar dessas pessoas. Vai ter que ajudar essas pessoas, né? Eu gostei bastante dessas 100 páginas que eu li, embora seja muito confuso no sentido de que tem toda uma explicação financeira de como os Estados Unidos chegou naquele momento. E, pra mim, é desinteressante, porque vai falar sobre ativos, sobre royalties, sobre percentuais de investimentos que eu não me interesso e que eu também não manjo nada. Então, tem diálogos muito expositivos para ambientar o leitor nesse mundo, que pra mim foi cansativo. Inclusive, eu tive até que voltar a ler algumas páginas porque eu tinha perdido a concentração. Mas, no geral, assim, eu tô gostando bastante. A autora, ela é muito irônica, ela é muito sarcástica. E isso dá, assim, uma aproximada do enredo. Algumas realidades nesse 2029 americano é que os latinos, eles já não são tão alvo de preconceito. A Florence, por exemplo, ela namora com um mexicano, isso é super bem aceito. E outras pessoas, né, que orbitam essa personagem, que são de origem latina, também são muito respeitadas. Eu tô prevendo aqui o momento em que os americanos vão fugir dos Estados Unidos para tentar a vida nos países latinos. Eu acho que isso pode acontecer, sim. E como que os países vão receber esses americanos, uma vez que eles sempre foram hostilizados quando iam para os Estados Unidos, né? Enfim, tô gostando bastante. Amanhã eu creio que eu avanço bastante. Sábado. E não tenho nenhum compromisso durante o dia, então acho que eu vou conseguir dar uma acelerada na leitura, tá bom? Volto amanhã pra contar. Beautiful like a rainbow. Yeah, 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 yeah. Show me your colors. Show me your colors. Show me your rainbow. Show me your rainbow. Show me your colors. Oi, a gata aparecendo aqui toda arrumadinha, porque vai pro seu rolezinho de sábado. Gente, cheguei na página 200 de A Família Mandible e tá melhorando, tá tendo substância.
Na entrada passada, eu comentei que os assuntos financeiros, quando eles são expostos, me deixou cansada, me deixou assim, desinteressada. Porém, volta-se a uma outra explicação, mais ou menos do que foi explicado antes, só que agora quem explica é um adolescente. Tem um personagem aqui, filho da Florence, que é muito inteligente, muito esperto, e aí ele vai explicar pra Florence o que tá acontecendo. E ele usa analogias muito interessantes. E essa explicação foi tão didática, foi tão mais leve que a outra explicação, que era uma conversa entre adultos, entre financistas, entre pessoas do meio, que, nossa, super valeu a pena. A Florence, ela trabalha numa casa de pessoas que não têm casas, né? E a casa dela tá ficando tipo um abrigo. Porque ela vai ter que hospedar uma tia, ela tá tendo que manter um inquilino que não tem condições de pagar o aluguel pra ela. Enfim, ela tá vivendo dentro e fora de casa a mesma realidade. Enfim, tô gostando, tá ganhando força, sabe? A família Mandible, ela trabalhava no mercado editorial. O ajuntamento de fortuna não se deu por isso, mas foi um dos investimentos que eles fizeram ao longo do tempo. Então tem pessoas que trabalharam como editores, como escritores e viviam disso. E existe uma situação aqui em que uma pessoa vai vender os livros, né? As pessoas estão começando a se desfazer das suas coisas porque precisam de dinheiro. E um personagem aqui vai vender primeiras edições que ele colecionou autografadas. E quando ele vai vender, ninguém valoriza isso. Ninguém dá o dinheiro que ele imaginou que aquele montante ali resultaria. Que é extremamente frustrante. Inclusive tem alguém que fala que isso não são livros. Isso são celuloses sujas de tinta. Nossa, esse marcador gosta do chão, gente. Enfim, quase assim um desrespeito ao livro físico. Na verdade, eles leem e-book e divulgam e-book, mas o livro concreto, físico, assim, eles não têm mais apreço. Eu achei bem curioso isso. O tempo tá passando, tá? O livro começa em 2029, mas ele termina em 2047, então a gente já tem um avanço de tempo aí nesse trecho que eu li. E tá bem interessante, tá bem gostoso de acompanhar. Tenso também, triste também, mas bem gostoso, tá? Não sei se amanhã eu avanço, porque eu queria ter avançado mais hoje. Eu queria ter chegado na página 300, mas o que aconteceu? De manhã eu li bastante, rendeu, parei pra almoçar. E aí na hora que eu fui almoçar, eu coloquei um episódio de This Is Us pra assistir, porque eu ainda não assisti a última temporada. E aí eu assisti o último da 5ª temporada, e aí comecei a assistir, e aí não voltei para a leitura. Mas tô gostando sim. Enfim, tá sendo uma boa leitura. Uma coisa que eu quero comentar com vocês desde o primeiro dia de vlog é uma série que eu tô assistindo na Netflix. Nunca indico série aqui, né? Mas é uma série que eu estou assistindo, tá na Netflix, chama-se Smiley. É uma série espanhola. Ela está originalmente em catalão, mas ela tem a dublagem em português. E ela é com um ator que eu adoro, que é o Carlos Cuevas, que foi um dos personagens importantes em Merli. E Merli é uma das minhas séries favoritas da vida. E, enfim, Smiley é uma série é um romance gay, é uma comédia romântica gay entre o Alex e o Bruno. Por causa de uma mensagem errada para um número errado, eles acabam se conhecendo. E no primeiro momento eles têm aquela atração física, mas intelectualmente eles não estão alinhados. Mas fica aquela coisa de e se, né? Bem gostosinha, gente, bem gostosinha. Passa-se ali na época do Natal, em Barcelona, com neve, com festas de fim de ano. Ai, amando. Fica a dica aí se vocês querem alguma coisa assim, um pouquinho fora da curva, mas com conteúdo gostosinho, tá bom? Amanhã volto pra atualizar. Show me your rainbow. That's why I love
domingo e cheguei na página 330 de A Família Menzible e deveria ter avançado mais, mas por motivos de final da Copa do Mundo não avancei. Mas vamos lá. O livro continua extremamente instigante, interessante, passagem de tempo aqui bem feita. E a família Menzible tá numa decadência, mas numa decadência, gente, muito forte. Pra vocês terem uma ideia, eles chegaram num ponto em que eles não têm papel higiênico. Quer dizer, o básico do básico aqui, eles não têm mais. Questões políticas sendo desenvolvidas, temos um presidente dos Estados Unidos que é latino, enfim, o desenvolvimento continua ótimo e na parte que eu parei, eu sinto que já está se encaminhando para o final, mesmo que ainda falte aí 110 páginas. Mas eu sinto aí que o final já começa a ser construído para que não fique nada corrido, tá? Estou gostando bastante. Quero mostrar para vocês presentinhos de Natal. Mostrei o que eu comprei pra mim e mostrei o que o André me deu, mas vamos lá. Esse aqui eu ganhei da Magda, ganhei semana passada, acho que semana passada, e da minha amiga Magda. Tá no plástico ainda, deixei o cartãozinho aqui. Quando eu tirar do plástico eu coloco o cartãozinho para dentro. Sardas da Cecília Ahern. Por que será que ela escolheu este título, né? Aí ganhei da Júlia lá do meu trabalho. Meias, bananinha, coroletinha. Aí ontem, da Andréia, ganhei um monte de presentes. Mas vamos começar pelo livro. Resistindo a um Libertino, da Aline Santana. Já ouvi falar bastante dessa autora, nunca li nada. Começarei por este livro aqui. Ganhei um kitzinho que vem numa banheirazinha de hidratante em gel e sabonete. Ganhei da Leila, outro kitzinho de sabonete. Da Andréia, ainda ganhei um porta-retrato que eu quero colocar uma foto da nossa viagem pra Foz. Ou da viagem que a gente vai fazer em janeiro. Talvez, mas eu quero colocar uma foto da nossa, né? Da nossa amizade. E ganhei da Yuli, do Boticário, um hidratante. Hoje eu vou mostrar aqui no vlog o caminhão de hidratantes que eu tenho, porque eu adoro. Eu uso um diferente por dia. Enfim, essa foi a atualização de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com certeza, eu termino a leitura de A Família Menzible. Com certeza. Tá bom? Até amanhã. Cuánto quisiera decirte lo agradecido que estoy porque viniste a mi vida. Cuántos renglones me faltan para enlistar los momentos que viví sin medida. Aquellos cuando fuimos al mar, los que nos dieron Oiê, estou indo embora. Hoje foi meu último dia de trabalho no ano. E férias. Cuando nos fuimos lejos de aquí, nuestra primera... Oi, gente, meu rosto está um pouco brilhoso porque eu acabei de hidratar. Terminei de ler A Família Menzible e gostei muito do final. O final é muito bem construído, muito bem argumentado. A jornada do livro faz muito sentido para o final que a autora dá. O começo é um pouquinho moroso, um pouquinho complexo para quem não mancha dos termos financeiros, mas se esse livro parar na sua mão, se você tiver a oportunidade de ler este livro, supere essa primeira parte, mesmo que você ache muito chata, porque o livro vai se desenvolver e vai ganhar uma força que vai te compensar. É o que eu digo pra você. Gostei bastante. Quero ler um trecho aqui, um diálogo de pai e filha. A filha questiona o pai sobre o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. E ela pergunta pra ele:
Por que alguém faria um filme de ficção científica que se passa no passado? Ele responde: é que quando o romance foi escrito, 2001 estava no futuro, do mesmo jeito que 1984. Quando Orwell escreveu o livro, o ano parecia muito distante. Mas aí o 1984 real veio e passou, e não foi nem de longe tão terrível, estranho ou triste quanto ele previra. As tramas que se passam no futuro são sobre os medos das pessoas no presente. Não são sobre o futuro de jeito nenhum. O futuro é só o maior monstro no armário, o grande desconhecido. A verdade é que, ao longo da história, as coisas podem melhorar. Em média, a população mundial tem um padrão de vida cada vez mais alto. Nossa espécie vai se tornando sistematicamente menos violenta. Mas os escritores e os cineastas continuam a prever que tudo vai desmoronar. Chega a ser engraçado. Então não se preocupe, o seu futuro será ensolarado e só vai melhorar. Uma vez que a autora acredita que os livros escritos no futuro são sobre os medos do presente, a gente pode concluir que ela escrevendo um livro sobre o futuro é sobre um medo que ela tem no presente. Enfim, gostei muito, 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 recomendo. Eu tinha mais um livro para este vlog, mas não vai dar tempo porque encerro este vlog aqui. Convido você a passar no meu Instagram. Lá eu posto foto de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei. Mas no meu blog eu faço resenhas mais completas, trago ficha técnica dos livros, detalhes sobre a vida dos autores e além de livros, lá no blog eu falo sobre séries, filmes, música e viagem. Então, fica o convite para você passar lá. Mas se você não quiser passar em nenhum dos dois lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo. Torres iluminando Madrid y tantos que me falta cumplir. Voy a hacer una casa con paredes gigantes